Olá, tudo bom? Hoje vamos estudar um tema que é bem interessante, mas também é muito importante, que é acerca da importância do santuário, tá? Então, como eu já tentei fazer o vídeo duas vezes e demorei umas 2 horas para fazer cada vídeo que eu fiz errado, para fazer mais curto, eu vou só falar e vou colocar os textos na tela. Se não, eu vou falar o texto e aí você presta atenção para pesquisar depois na Bíblia, tá bom? Então, por que é importante estudar o santuário? Porque através dele a gente pode entender o plano da salvação de Deus para a raça humana, tá bom? Também a gente pode ver todo o ministério de Cristo Jesus, tanto na terra como no céu. Então, e aí a gente vai ver bastantes coisas. Então, tem uma escritora chamada Ellen White que ela, um dos livros que ela tem, falou o seguinte: o entendimento correto da ministração no santuário celestial é o fundamento da nossa fé. Então, ela diz que o fundamento de nossa fé é entender corretamente a ministração no santuário celestial. Mas, para isso, para entender a ministração no santuário celestial, a gente tem que estudar o santuário terrestre, tá bom? Porque Deus deu a Moisés uma representação do verdadeiro santuário que está no céu. Então, é aí por onde a gente tem que começar. Então, vamos começar com uma oração, tá bom? Oremos. Querido Deus, que estás no céu, obrigado, Pai, pela oportunidade que eu tenho de gravar este vídeo. Eu te peço, Senhor, que saia bem, que dê certo e que eu possa logo postar o vídeo para as pessoas assistirem. Eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo fique conosco para este estudo, me dando palavras para falar que sejam claras, Senhor, que o ouvinte possa entender a mensagem. Obrigado, Pai, eu te peço tudo isto muito agradecido, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos começar. Mas, falando do santuário, é importante começar pelo povo que estava ali, né? O povo de Israel. De onde é que vem o povo de Israel? Tá? Então, o povo de Israel, aí, escuta aí bem o verso. Gênesis, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Depois, o capítulo 17, do verso 1 até o verso 8, vai falar da promessa de Abraão, tá bom? Aí, onde ele diz que tinha que sair da terra que ele estava morando, e ele ia dar tinha prometido uma terra que era a terra de Canaã, tá? E que ele ia abençoar ele. Deus ia abençoar Abraão, tá? Que ele ia ser pai de muitas nações. Então, em Gênesis 17, agora vamos para Gênesis, vamos ficar ali no capítulo 17, vamos ler os versos seguintes, o verso 9, o verso 13 e o verso 14. Por quê? Porque assim, Deus diz: eu vou te dar muitos povos, muitas nações, e eu vou ser seu Deus, e vocês serão meu povo. Mas é um pacto de Deus, é um pacto de Deus, que a gente vai ler aqui nos versos. Gênesis 17, verso 9. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Verso 13. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Mas o incircunciso que não se circuncidar na carne do prepúcio, essa alma será extirpada do seu povo. Violou o meu pacto, tá? Então, aí a gente vê que Deus
tinha um pacto com Abraão, que seria pai de muitas nações. Ele diz: eu vou te abençoar, vou te dar multidões, muitas pessoas, né? Uma descendência muito grande, mas eu serei seu Deus, você será meu povo, só que na troca do pacto, você tem que ter uma marca no corpo. E essa era a circuncisão do prepúcio, tá bom? Essa era o pacto que Abraão, seu povo, teria com Deus. A circuncisão na carne. Em Gênesis 26, do verso 1 até o verso 6, essa mesma promessa é feita para seu filho Isaac, tá bom? Aí em Gênesis 28, verso 3, verso 4, verso 5, verso 13 e verso 14, aí você pode ler que essa promessa também é feita para seu neto, o filho de Isaac, Jacó, tá? Agora, acontece algo com Jacó. Em Gênesis 32, 28, o nome de Jacó é trocado, tá? Deus troca o nome de Jacó para Israel e diz assim: você agora não vai se chamar mais Jacó, vai se chamar Israel. Aí você pode ler os versos. Mas esse nome representa, seria uma lembrança daquela luta com Deus, que implicava uma transformação de caráter, tá bom? Porque aí Jacó, que era um enganador, tinha enganado seu pai, seu irmão e tal. Aí ele, nessa luta com Deus, lutando em oração, ele tem um nome novo. Deus troca o nome, que quer dizer que ele lutou com Deus e venceu, né? Então, é bem interessante a troca do nome aí. Porque a descendência agora não seria a descendência de Jacó, seria a descendência de Israel. Passaria a ser ali. Então, nos capítulos de Gênesis, você vai encontrar, eu vou deixar ali na tela, os filhos e filhas, todos os detalhes dos filhos e filhas de Israel, tá? Que era Jacó. Mas no capítulo 35, você tem o resumo. Em Gênesis 35 tem um resumo dos 12 filhos varões que teve Jacó, Israel, tá bom? Aí você pode ler também. Depois, em Gênesis 49, verso 8, verso 9 e verso 10, aí você vai ver que Israel está falando para seus filhos, tá? Mas aí fala do Judá, tá? E fala de Judá assim, que ele é um leãozinho, dependendo da tradução, cachorro de leão, tá? Por quê? Porque o leão na Bíblia representa força, tá bom? É uma representação de Cristo Jesus. Então, nesse mesmo verso que ele é tratado de leãozinho, de cachorro de leão, também é onde se faz a promessa do Messias. Quer dizer, da tua descendência Judá vai vir o Messias, Cristo Jesus, tá bom? Aí vai ter, depende da tradução, vai ter uma palavrinha que é silo, que quer dizer dador de descanso, tá bom? Para você identificar melhor. Então, aí em Mateus 1, do verso 1 ao verso 2, aí fala sobre o rei Davi, tá? Que diz, porque assim, tem da tribo de Judá, vai ter reis, e entre eles tinha Davi, tá? Que teve um reino glorioso, um reino muito bom, assim. Então, dele, depois de Davi, da descendência de Davi, que vem de Judá, vai vir o Messias, tá bom? Em Lucas capítulo 1, do verso 31 até o verso 33, diz que Deus dará o trono de Davi e reinará sobre a casa de Jacó, tá bom? É assim, viria o Messias que Deus ia dar o trono de Davi, justamente era como uma representação
do trono glorioso que tinha tido o Davi, agora ia ser ele, mas no sentido espiritual, porque o reino dele não seria na terra, fisicamente, como foi Davi, senão no céu, um reino diferente. Aí no Apocalipse 5, verso 5, capítulo 5, verso 5, aí vai falar de Jesus justamente como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Também interessante que ele... Então, Judá, que era fraco, Judá era sem força, dele, Deus escolheu essa tribo para ter a descendência do Messias, tá bom? Seria Cristo Jesus, tá? Então, por quê? Porque Deus sempre escolhe aquilo que é fraco, aquilo que é menospreciado, para envergonhar aos fortes, aos ricos, aos sábios, para ninguém se exaltar a si mesmo, senão que Deus seja glorificado ali e seja louvado. Então, aí vou colocar uma imagem na tela, tá bom? Para explicar um pouquinho como estava ubicado o santuário. Tá? Na imagem você tem as 12 tribos de Israel, que foram seus 12 filhos, seus 12 filhos varões. Tá? Tem Dan, tem tudo ali, você pode ver, no redor do santuário. Agora, algo bem interessante que se você olhar ali, não vai encontrar dois dos 12 filhos que a gente já viu, que são Levi e José. Eles dois não estão ali. Por quê? Primeiramente, Levi não está porque em Números, capítulo 3, verso 11, verso 12, verso 17, aí você vai ver que está falando dos filhos de Levi, tá bom? Que são, aí, se você ver na imagem, bem perto do santuário, essas tendas que estão de cor cinza, aí diz Meraritas, Coatitas e Gersonitas, tá bom? Esses são os 3 filhos de Levi que foram apartados para a obra de Deus, tá bom? Ali você, estudando todo o livro inteiro, aí você vai ver que a tribo de Levi estava encarregada do serviço do santuário, de levar as coisas, de preparar o pão, de preparar tudo. Inclusive, quando foi feito, o povo de Israel era que doava tudo, doava o ouro, roupa, tudo o que foi feito no santuário foi com doações do povo de Israel mesmo. E eles que administravam ali todas as coisas, os tesouros e tal. Então, e aí você vai ter o trabalho dos levitas em 1 de Crônicas, capítulo 9, do verso 26 até o verso 34. Aí justamente vai falar dessas coisas. Também fala do vinho, bem interessante, que a gente vai entender um pouquinho também a importância do vinho, tá? Então, esse é o trabalho da tribo levita, tá bom? De Levi. Agora, o outro filho que falta é José. Então, agora é bem interessante que esses 2 filhos que não estão substituídos por os 2 filhos de José, que é Efraim e Manassés, tá bom? Aí você pode ler isso em Gênesis, capítulo 48, do verso 1 até o verso 6 e o verso 17, tá bom? Porque aí você vai ler que Israel fala para seu filho José, diz: estes 2 filhos que te nasceram no Egito, eles vão ser para mim, tá bom? Por herança, agora vai ser para mim, assim como foram os 2 filhos mais velhos dele, tá bom? Que foi Rubem e Simeão. Assim como foram eles também serão para mim. Depois, os que te nasçam depois deles,
serão teus, mas eles serão meus. Esse foi o que o pai de José falou para ele. Então, eles agora pertencem diretamente à herança de Israel, como esses dois filhos que estavam faltando. Então, agora vamos ler ali um verso bem interessante que é Romanos 9, verso 6, verso 7 e verso 8, tá? Que diz assim, é para entender um pouquinho o sentido espiritual do povo de Israel, que diz assim, não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, aí a gente vê que tem um sentido espiritual. Uma das cartas aos Romanos está falando isso aí. Então, bem interessante que fala assim, não é filho aquele que descende diretamente do povo de Israel físico, mas senão é aquele que é filho da promessa, tá? Porque a promessa era um pacto eterno, que era pertencer ao povo de Israel. Aí a gente vai ir entendendo um pouquinho melhor mais na frente, se você ainda não está entendendo direito. Agora, vamos ver as partes do santuário e seus móveis, tá? Você lê ali Êxodo capítulo 40, do verso 1 até o verso 8, e você vai descobrir ali quais eram as móveis que tinha o santuário, tá? Então, aí a gente já viu como que era o acampamento no redor do santuário, na roda do santuário. Tem o átrio, tá? Que é dentro, né? O átrio interior se chama assim, né? Onde está o acampamento é o átrio exterior, onde depois, dentro da zona ali do santuário, é o átrio interior. Então, e tem o lugar santo e o lugar santíssimo. Ali, eu vou colocar uma outra imagem para você ver, que é sobre o santuário, tá? Eu tenho aqui para olhar também, para a gente entender juntos. Então, o que representa o pátio? Tanto o pátio exterior como o pátio interior, tá? Que é o acampamento e a parte onde estava o lavacro e a pia. Aí você vê em João 1,14 que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá? Então, vemos que Cristo Jesus veio para a terra para viver, né? Para viver entre nós, entre a gente, tá? Então, aí a gente vai entender, né? Porque aí tinha o cordeirinho que o povo de Israel trazia para o sacrifício, que representa Jesus Cristo, tá? Então, o cordeirinho, o animal, não só o cordeirinho, porque agora a gente vai ver isso. Porque assim, no móvel que tem ali, entrando no pátio, o primeiro móvel é o altar do holocausto, tá? Aí tinha 3 tipos de sacrifício. Eu agrupei assim para você entender melhor, mais claro, tá? Mais marcado. O primeiro deles, ou seja, não é primeiro, segundo, terceiro, senão por falar uma ordem, tá? Um deles está em Números, capítulo 28, verso 3 e verso 4. Aí fala do contínuo sacrifício, tá? Que representa a permanente graça de Deus disponível para o ser humano, tá? É assim, aí vai falar que o sacerdote tinha que
que matar um cordeirinho de manhã e um de tarde, tá? Um de manhã e um de tarde, todo dia. Isso ia representar Jesus Cristo, o sacrifício contínuo de Cristo Jesus, porque ele morreu uma vez, tá? Por todas, disse a Bíblia. Então, isso representa isso aí. É que a gente, hoje em dia, né, a gente como pecador vai, pede perdão para Deus e a gente é perdoado, né? Por quê? Porque o sacrifício que Jesus fez serve para hoje em dia. Ele morreu, mas é um sacrifício contínuo, tá? Então, o seguinte é o sacrifício próprio pelos pecados, tá bom aí? Tem várias coisas interessantes que você pode ler aí. Por exemplo, o capítulo de Levítico 4. Leia tudo esse capítulo, pelo menos, para você ver ali. Por exemplo, no verso 3 fala que o sacerdote tinha que matar um novilho. No verso 13, a congregação tinha que matar um novilho. No verso 22, era o chefe, ou o príncipe também chamado na Bíblia, que é o chefe da congregação, como se diz, de uma das tribos, então, dos principais da congregação. Então, aí ele já tinha que matar um bode. E depois, por exemplo, uma pessoa e tal, como normal, podia já trazer algum outro animalzinho, um cordeirinho, uma pomba, às vezes era comida. Então, dependendo do animal. Por quê? Dependendo da influência que tinha, por exemplo, se era um sacerdote, tinha mais responsabilidade, porque ele era uma influência maior, então tinha mais responsabilidade diante do povo. Então por isso que tinha que trazer um sacrifício maior, tá bom? Aí as diferenças dos sacrifícios, porque não é a mesma coisa conseguir um novilho que conseguir uma pomba, né? Então aí tem essa diferença. Depois tem os diferentes tipos de rituais. Às vezes é utilizado o animal todo, às vezes não. Às vezes era introduzido o sangue. Às vezes o sacerdote tinha que comer a carne. Às vezes o sangue era colocado no altar do incenso, nos chifres. Às vezes na parede, no véu. Tudo dependendo do tipo de sacrifício. Você pode olhar todos os detalhes. O importante aqui é que sempre a questão é que vem o pecador, confessa os pecados para o animal, a vítima, e da vítima o pecado entrava para dentro do santuário, tá? Seja pelo sangue, comendo a carne e tal, mas o pecado entrava para o santuário. Aí está o que é realmente importante tudo isso, tá? Depois o detalhe você olha ali. E outro também era que está em Levítico 16, verso 29, 30 e 34, que é o Yom Kippur, tá? Esse era o dia de expiação, o dia de juízo, que acontecia uma vez no ano, tá? Acontecia uma vez no ano. Era um dia especial onde se purificava o santuário. Por quê? Justamente porque o pecado não desaparecia. Aí o cara pecava, ia confessar os pecados na vítima, mas não desaparecia. Ainda não. O pecado entrava no santuário e ficava ali, tá? Então, o santuário tinha que ser purificado. Então, uma vez no ano, com esse ritual, era purificado o santuário, tá? Que depois a gente vai ver mais sobre isso. Agora, uma pergunta para você. O estrangeiro podia fazer parte desse ritual de perdão dos pecados? Então aí a gente vê o povo de Israel participando desse dia especial, que era o dia de expiação e tal, mas participar desses rituais importantes do perdão de Deus, né? Então vamos ler ali Êxodo capítulo 12,
verso 47, verso 48 e verso 49, tá? Então diz assim: toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então, poderá participar como um natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Então, ele diz assim: aquele que não pertence ao povo de Israel pode participar sim da Páscoa, tá? Que depois vamos ver bem direito o que é a Páscoa, tá? Então, aquele que queria participar tinha que se circuncidar. Por quê? Porque o povo de Deus tinha uma marca na carne. Então, o cara que queria pertencer ao povo de Deus tinha também que ter essa marca, mesmo que não seja descendência direita do povo de Israel, tá? Então, o que representa então o altar do holocausto? Aí a gente já viu o sacrifício, agora vamos ver sua representação. Representa a cruz do Calvário, onde Cristo foi morrer, tá bom? Isso é bem interessante. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo naquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Interessante. Cristo morreu na cruz, deu por amor ao mundo que pecou. Deus enviou a seu Filho para morrer por nós. Isso era que um cordeirinho que vinha até o altar do holocausto, e aí a pessoa fala os pecados, tá? Pegando da cabeça do animal, confessava e tal, e tinha que matar ele. A mesma pessoa era que matava o animal, tá? Então, aí é Jesus que vem morrer por nós e morre na cruz, tá bom? Isso representa o altar do holocausto. Depois tem a pia, ali no pátio, antes de entrar no santuário. Tem a pia, você pode ler Êxodo 40, capítulo 40, verso 30 e verso 31. Por exemplo, tem outros versos também, né? Aí fala, por exemplo, que Moisés, Arão e seus filhos tinham que lavar as mãos e os pés, tá? O que representa isso? Por exemplo, eu quero ler um texto bem interessante que é Tito, capítulo 3, verso 4 e verso 5, diz: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Aqui, o que é importante entender é uma coisa, que ele diz que nos lavou pela regeneração, tá? Pela lavagem da regeneração e a renovação do Espírito Santo. Regeneração, essa palavra, que é traduzida a nossa linguagem, né? No sentido original, ela tem um significado que é assim, seria retornar da morte para a vida, ou viver novamente. Esse é o sentido dessa palavra. Então, nos lavou no retornar da morte para a vida. Onde que acontece isso? Que a gente nos lava na morte, né? Na morte e na vida. Isso acontece no batismo, tá bom? Então, a pia é um símbolo da ressurreição de Cristo Jesus, que representa o batismo, tá bom? Porque
aí em João 3,5 diz que Jesus fala para Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então, e Romano capítulo 6, verso 3, verso 4, verso 5 e verso 6, eu vou ler todos, pesquise aí na Bíblia. Vamos ler ali. Diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, somos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do, que coisa? Do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Tá? Então, a gente se batiza representando a morte de Cristo, tá? E a ressurreição de ser voltar da morte para a vida, viver novamente. Lembra? Então diz, verso 5: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Lembra que está falando aqui do batismo. Então, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, e claramente que a pia é um símbolo da ressurreição de Cristo e do batismo, que é a representação, né? Porque quando a gente se batiza, como se diz, mergulha na água, tá? O primeiro que deixa de fazer é respirar. Aí quando sai, o primeiro que faz novamente é respirar. Então é um símbolo de que morremos, assim como morreu Cristo, e voltamos para a vida, ressuscitamos, temos uma nova vida. Agora já o velho homem morreu, o homem de pecado morreu, agora uma nova criatura é, tá? Em Cristo Jesus. Participamos com Cristo na sua morte e ressurreição. Por isso, meu irmão, minha irmã, que é tão importante o batismo, tá? Por isso que você tem que prestar. Não, mas não é preciso me batizar e tal. Presta atenção ali. Aqui a gente vai ver as ensinanças, né? Porque lembre, Jesus, que não tinha pecado, ele se batizou, sabe? Então, bem interessante aí que ele estava fazendo em representação daquilo que iria acontecer na sua vida, literalmente, tá? Então, aí, imagina. Nos versos, vamos seguir lendo ali, ficamos no verso 6, agora vamos ler os outros versos também, para complementar aqui o que está escrito. O verso 7, vamos ler até o verso 11. Diz: pois que morreu foi crucificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versos bem bonitinhos aí. Então agora vamos ver, já vimos o que estava no pátio, tá? No exterior estava o povo. No pátio interior estava o holocausto e a pia. Agora vamos entrar para o lugar santo, do lugar aí do santuário. Então, é importante ter em mente que o serviço ali era feito tanto pelo sacerdote como pelo sumo sacerdote, tá? Era realizada uma obra de mediação, de intercessão
pelo povo de Israel que tinha pecado. E cada móvel ali a gente vai ver que representa várias coisas diferentes. Agora, eu só vou falar algumas. Outras coisas eu vou ter que deixar para fazer um vídeo à parte. Porque em cada móvel aqui tem muito para falar. Então, somente vou falar algumas coisas. O que é mais importante para você entender. Tá? Depois, para fazer outro vídeo diferente, complementando este outro vídeo. Tá? Não é essa a palavra, mas não sei como é, não. Então, o primeiro móvel que tem ali, para o lado esquerdo, para a esquerda, é o candelabro, tá? Que é sim, um candelabro, se diz. Aí tinha o sumo sacerdote, tá? Que tinha que colocar azeite 2 vezes no dia, de manhã e à tardinha, tinha que colocar azeite, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Então era um candelabro de uma só peça que tinha 7 lâmpadas, tá bom? Por que 7? Interessante. Então, o sumo sacerdote ali, porque é interessante que você vai ler ali Levíticos, procure ali, pesquise, Levítico 20, capítulo 24, do verso 1 até o verso 4, tá? Que diz o seguinte: Ordeie aos israelitas que tenham azeite puro de olivas batidas para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas na tenda do encontro, tá? Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é o decreto perpétuo para as suas gerações. Fica um pouco complicado em ler em português, mas espero que você tenha lido comigo ou entendido o que eu li. Mas assim, aí está falando de Arão. Arão, ele era um sumo sacerdote, então era um ministério do sumo sacerdote dentro do santuário do lugar santo. Tinha que ver com as lâmpadas. Por quê? Porque essa ministração aí está representando a ministração de Cristo Jesus no lugar santo, tá? E vamos ver, ali mais na frente vamos ver mais pouquinho. Então, por que tinha as 7 lâmpadas, tá? Os 7 candeiros representam as 7 igrejas que estão, representava na época, por exemplo, as 7 igrejas que estavam em Ásia Menor, literalmente que foram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodiceia. Não sei se é bem assim em português, eu acho que é bem parecido, né? Mas vai lá, leia aí Apocalipse 1:20, aí fala do que são as 7 igrejas, tá? Aí fala assim, diz que as lâmpadas são as 7 igrejas, tá? Quando você começa a ler no Apocalipse, aí você tem, no capítulo 1, você vai ver que tem as igrejas aí que eu falei. Então, 7 candeiros, que representam as 7 igrejas, mas também representam o período histórico da igreja cristã. Aí não dá tempo para explicar todinho qual foram os períodos e tal, isso para outro vídeo. Mas é importante entender que não somente eram as igrejas literais, senão também o período histórico da igreja cristã. Então, entendendo isso, vamos entender o que era a luz dos candeiros, que tinham as lâmpadas. A luz é a vida. A luz tem a ver com a vida. Você pode ler ali João 1:4, que diz, falando de Jesus, diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, em Jesus estava a vida e
A vida era a luz dos homens, era o que alumbrava sua. Tá? Então, depois, então a luz, que é a vida, representa quem? A Jesus Cristo. Por quê? Porque nele está a vida. Aí você pode ler também João 8, né? João capítulo 8, verso 12, que diz: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, novamente diz Jesus: eu sou a luz dos homens. Sem Jesus, impossível ter luz. Impossível ter vida. Sem Jesus não vivemos em trevas, tá? Então, aí a luz dos candeeiros representa a vida, a Cristo Jesus, que é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então também representa a palavra de Deus. Por quê? Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tá? Então, a sua palavra mostra quem? Cristo Jesus. Testificam de Cristo. Então, ali tem o conhecimento salvador de Cristo Jesus. Tá? E também representa aos cristãos, que uma vez que eles têm a luz, têm a vida, têm a Cristo, podem dar essa luz, podem compartilhar essa luz com aquelas pessoas que não têm, que moram nas trevas, tá? Que estão nas trevas. Então, por exemplo, você pode ver isso em Mateus 5,14, que diz: vós sois a luz do mundo. Tá? E a escritora Ellen White dá uma definição disso mesmo, sobre a luz, dá uma definição da luz como o conhecimento salvador de Cristo Jesus. Bem interessante, né? Viu como tudo encaixa? Então, os 7 candeiros representam a igreja em seu período histórico. A luz é a vida, tá? A vida que está na igreja, que está nos cristãos, que está na palavra de Deus, a vida que vem de Cristo Jesus, tá? Agora o azeite, o sacerdote tinha que colocar azeite. Para quê? Para que essa luz não se apague. Então, isso que faz Cristo Jesus, que fala no Apocalipse, leia aí no Apocalipse. Ele caminha no meio dos candeiros, tá? Para quê? Para que a luz não se apague. Ele coloca o azeite, tá? Que o azeite representa o Espírito Santo, tá bom? Por exemplo, tem vários versos ali, tem 1 de Samuel, tem uns versos aí, vou deixar na tela. Tem Atos, capítulo 4, verso 31, que diz: depois de orar foram feitos, depois de orar eles foram cheios do Espírito Santo, tá? E você pode ler. E também tem, por exemplo, Marcos capítulo 13, verso 11, que diz que mesmo que aquele que vai falar é o Espírito Santo assim. Não se preocupe que mesmo que você não tenha as palavras, o que vai falar por você é o Espírito Santo. Ele que vai falar por você. Entendeu? Mas você tem que estudar a palavra. Se você não estuda, o Espírito Santo não pode falar. Porque ele vai mostrar para você o que tem que falar. Mas para isso, você tem que pegar a Bíblia, tem que estudar, tem que conhecer de Deus, tem que conhecer essa luz que está na palavra de Deus. Então, aí o azeite representa o Espírito Santo, tá? Agora, Jesus sempre esteve ali no período histórico da igreja, cuidando que a luz não se apague, tá bom? Que o conhecimento de Cristo, que o Evangelho não fique apagado. Muitos anos tentaram tirar a Bíblia, queimar ela, tentar desaparecer a palavra de Deus. Aí teve um desses períodos das 7 igrejas,
quase que acontece isso. Mas Deus ali, Jesus estava no meio da igreja, no meio do povo de Deus, cuidando dela para que ela sobreviva, né? Não se apague sua luz. Não se apague sua luz. Então, depois, na direita, tem a mesa dos pães, tá? Os pães da proposição, que no plural também se pode dizer o pão da proposição. Por quê? Eram 12 pães, mas também fala assim, porque o significado dela no original diz assim que literalmente significa pão ao rosto, que quer dizer assim, traduzido como pão da presença, tá? Por quê? Porque está diante da face de Deus, diante da presença de Deus. Quem que está diante de Deus? Jesus Cristo. Esse móvel aí é bem interessante, né? Bem interessante para estudar em profundidade. Então, Jesus se encontra ali diante da face de Deus, tá? Então, aí vou falar uns versos para você buscar na Bíblia. Êxodo 25, 29 fala dos talheres que tinha esse móvel ali, onde estavam os 12 pães, tá? Eram 12 pães, tinha cântaros, tinha pratos, e tinha várias coisas ali. Você pode ler esse verso aí. Levítico 23, verso 13, fala da libação, que a libação é o vinho, tá? Lê aí. Então, tinha talher, cântaro, prato, tinha vinho, tá? Os pães eram duas fileiras de 6 pães. Tinha 6 e tinha 6, tá? Isso você pode ler em Levítico 24, verso 6 e verso 7. E eles eram comidos no dia sábado pelo sacerdote que estava ali, tá? Ministrando. Eles eram comidos no sábado. Isso você lê no Levítico 24, verso 8 e verso 9, tá? Que eles serão comidos e trocados. Então, agora, o que representa o pão da presença, o pão da proposição? Os 12 pães, tá? 12, porque está representando as 12 tribos de Israel, quer dizer, o povo de Israel, tá? Isso você lê ali em Levítico, capítulo 24, verso 8. Então, filheiras, porque tá Deus no trono ali, aí no trono está Deus e está Jesus. Então, Deus que dá o pão e Jesus que é o pão, tá? O pão da preposição, o pão da presença que está diante da face de Deus. Então, tinha 2 filheiras, tá? Representa as 12 tribos de Israel, como a gente já falou, representa a palavra de Deus. Leia Deuteronômio, tá? Capítulo 8, verso 1 até o verso 3. E leia também Mateus, do verso 4, Mateus, capítulo 4, verso 4, tá? Que aí vai falar, por exemplo, que não só do pão viverá o homem, né? Senão de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá? Então, a palavra de Deus está representando ali o pão. E Jesus Cristo, tá? Porque a palavra mostra quem? Jesus. Então, obviamente que o pão é Jesus. Tá? Então, representa a palavra de Deus, representa Jesus Cristo, que é para o povo de Deus. Esse pão é para o povo de Deus, para 12 tribos, é para o povo de Israel. Você pode ler ali João 1,14, tá? Leia aí esse verso, um verso conhecido, que diz que é a palavra que se fez carne, tá? Pão, o verbo se fez carne, tem traduções que diz a palavra se fez carne. Então, Deus se fez carne, Jesus se fez carne, tá? Porque é bem interessante, porque João capítulo 6 disse aí o seguinte:
No verso 51, no verso 53, diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei que eu darei pela vida do mundo. Então, esse pão que Cristo deu, é a sua carne, é Ele encarnado, tá? Ele se deu, Ele é o pão de vida. Quem come Ele, tá? Vive para sempre. Lembra da Páscoa? O que acontecia na Páscoa? Ele tinha que comer carne do cordeiro, tá? Por exemplo, nas, nas pragas do Egito, quando o povo de Israel ia sair, lembra que tinha a última praga? Aí aconteceu a Páscoa, quando Deus disse que iria tirar a vida dos primogênitos, mas aquela casa que tivesse sangue na porta, ali no marco da porta, passaria por alto essa casa. Aí eles tinham que estar comendo aquela carne do cordeiro que era a Páscoa, que representava a Páscoa, tá? Eles estavam comendo a carne de Cristo, tá? Uma representação ali. Então ele diz que ele é o pão e esse pão é a carne dele. Jesus, no verso 53, Jesus lhe disse: Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Então, se você quer viver, tem que participar do comer da carne, do comer do pão, que é Jesus Cristo, e de beber o seu sangue, tá? Então, pão, sangue. Lembra interessante que o sacerdote tinha que se lavar os pés, né? As mãos, os pés, entra para o lugar santo, participa do pão, né? Tinha que comer o pão, tinha o vinho. Bem interessante. Então tá lembrando isso que nos lembra a Santa Ceia, né? Então, como eu falei, então, nos lembra duas coisas. A Santa Ceia, tá? E nos lembra o maná. Por quê? Porque na Santa Ceia, falando da Santa Ceia, nesse ritual da Santa Ceia, nós reconhecemos e aceitamos que Cristo morreu por nós na cruz, tá? Por isso que tinha libações, né, para tomar com vinho. Na Santa Ceia acontecia isso. Você ali aceita e reconhece que Cristo Jesus morreu por você na cruz. Você está aceitando, está participando desse ritual. Que ele diz: façais isto em memória de mim. Tá? E representa também o maná que caiu no deserto. Por quê? Porque foi a providência divina, tá? Que ele é o pão vivo. Aí Jesus dá uma referência ali nos versos que fala do maná, tá? Então agora falando do altar do incenso, tá? Aí tinha um sacerdote que colocava o incenso, que tinha que colocar sangue também, colocava de manhã e de tarde também, tá? Igual que no candeeiro tinha que colocar de manhã e de tarde, tá? Porque isso representa uma constante oração, né? De manhã, de tarde. Tipo, você ora de manhã e ora na noite, não é? Então, sempre você está na oração, cada dia, de manhã, antes de dormir. Então, você está sempre na oração. Isso é bem importante, né? Estar em oração. Porque, agora, bem interessante aí, que o incenso ali tem uma relação com as orações, mas diretamente não são as orações do santo, tá? Por exemplo, você pode ler ali em Salmo 141, verso 2, tá? Leia esse verso, vai ver.
que faz aí, tem uma relação, mas não é. Mas eu vou ler com você Apocalipse, capítulo 8, verso 3 e verso 4, que diz: Outro anjo que tinha um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, nesses dois versos aí deixa bem claro que o incenso é añadido às orações. O incenso é añadido. E a escritora Ellen White, num de seus livros, ela fala sobre isso, algo bem interessante, que diz: à medida que as orações humildes e sinceras do pecador ascendem ao trono de Deus, Cristo mistura com elas os méritos da sua vida de perfeita obediência. Nossas orações recebem a fragrância desse incenso. Então, esse incenso está representando aí os méritos de Cristo Jesus. Sem os méritos de Cristo Jesus, nossas orações são abomináveis para Deus. Mas quando a gente ora no nome de Jesus, ele vê a justiça de Cristo Jesus. Não olha para você, pecador. Não olha para mim, pecador. Senão que olha a justiça, esse manto de luz que Deus colocou, que Jesus colocou sobre você e sobre eu. Agora vamos entrar um pouquinho mais para dentro, no lugar santíssimo, tá bom? Aí é importante ter em mente que aí Jesus, tá? O sumo sacerdote entrava ali para realizar uma obra diferente, que era aquela obra que acontecia uma vez no ano, que era o dia de expiação, o dia de purificação do santuário. Aí Jesus também entra ali para realizar uma nova obra, tá bom? Mas sem deixar a obra anterior de intercessão. Se você olha a imagem que tem ali, vai ver que o véu está mais baixo, não está até o teto mesmo. Então a fumaça sube e vai até o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, e enchia todo esse lugar ali. Tá? Às vezes o sacerdote tinha que sair porque tinha muita fumaça. Então essa fumaça ia até a presença de Deus. Isso mostra que hoje em dia, mesmo que Jesus já está no lugar santíssimo, hoje em dia também temos essa obra de intercessão. Agora ele está intercedendo, mas também sumou uma obra nova, que é a do juízo. Então, agora há pouco vamos já entrar nisso aqui. Então, ali tem a Arca da Aliança, tá? Que era uma caixa que tinha 3 coisas dentro. Tinha a vara de Arão, presta atenção aqui no verso, Números, capítulo 17, do verso 1 até o verso 4, vai falar, aí fala primeiramente que tinha 12 varas, tá? Uma representando cada tribo de Israel. E a que tinha o nome, a vara que tinha o nome de Arão, ia representando também a tribo de Levi, tá? Leia aí esses versos. Mas o que acontece? Aí Deus fala para Moisés que tinha que tirar. Ele voltou no outro dia e a única que tinha flor, que tinha fruto e tal, era a vara de Arão, tá? Então aí você lê no Números, capítulos 17, nos versos do 7 até o 10, que somente vai ficar a vara de Arão, tá? Aquela que tinha flor e tinha fruto. Porque essa vara ali ficou como sinal contra os filhos rebeldes,
para que deixem de murmurar contra Deus, a fim de que não morressem. Tá? Leia, por exemplo, você vai ler que o povo de Israel era muito rebelde mesmo. Tá? Mesmo que tenha acontecido muito milagre e tal, muito rebelde. Sempre murmurava contra Deus. E você lê ali Números capítulo 16, por exemplo, vai ver que de fato isso tinha acontecido com o povo, com uma parte do povo ali que Deus tinha, como se diz, eliminado, acabado com uma parte do povo ali. Então, ele é o nosso guia, tá? Nele, se a gente vai murmurar contra ele, vai dar as costas para eles, a gente vai ser como era o povo de Israel. Meu amigo, minha amiga, não vai dar certo, não. A gente tem que aprender a não ficar contra Deus, porque aquele que não está com Deus diretamente está contra Deus. Agora tinha a vara de Arão e tinha a lei. Você pode ler Êxodo 40, pode ler os 10 mandamentos da lei. Você pode ler aí Êxodo 20, tá? Em Mateus 22, do verso 37 ao verso 40, você vai ver que Jesus resume resume os 10 mandamentos em dois. Por quê? Quando Deus escreveu em tábuas de pedra no Sinaí, ele escreveu em dois. Por que não numa só? Será que não dava pedra? Interessante. Ele fez em dois, separando que coisa? O amor a Deus e o amor ao próximo. Os primeiros 4 falam sobre o amor a Deus. Os outros 6 falam sobre o amor ao próximo, tá? Por isso que Jesus resume ali, o primeiro e grande mandamento é amarás ao Senhor teu Deus de toda tua alma, com toda a tua mente, de todo o teu coração e tal. E depois diz, o segundo e grande mandamento é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Tá? Por isso que ele resume ali. Tem um outro verso que eu vou deixar ali na tela, se você quer ler também. Mas eu vou ler agora Hebreus, capítulo 8, do verso 8 até o verso 12. Na realidade, você pode ler isso, eu vou ler somente o 10, que é o verso-chave aqui. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em suas mentes, as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Lembra da promessa que tinha feito para Abraão, Isaque e Jacó? Vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. Mas você tem que ter uma marca na carne. Aí agora na nova aliança diz não. Porque os filhos de Israel, eu fiz um pacto, eles não obedeceram, eles se desentenderam de mim e eu me afastei deles. Mas agora eu vou fazer uma aliança diferente, uma nova aliança. Não diferente, uma nova aliança. Eu vou colocar a lei no seu coração, tá? Nas suas mentes, eu escrever no seu coração, na sua mente, tá? Essa é a nova aliança. Não é que ficou para trás. Ah, não, era a antiga aliança de Moisés, agora não tem que guardar o sábado e tal, ficou abolido e tal. Não, não é isso. Senão que agora, como o povo de Israel não guardou, não respeitou, agora Deus ia ser uma nova aliança de respeito, ia colocar ela no coração, ia colocar ela nas nossas mentes, tá? Pra gente ter essa decisão de dizer, não, eu quero, eu aceito essa aliança, eu vou respeitar do fundo de meu coração. Essa é a aliança que ele quer marcar contigo. Deixa ele entrar no teu coração, deixa ele fazer essa aliança contigo. Colocar as tábuas, aquelas tábuas que eram de pedra, agora ele quer colocar no teu coração. A lei de Deus, a lei do amor. Então,
querido, querida, não é que a lei ficou abolida, ou o sábado, senão que agora que o sábado ainda está ativo, entendeu? Não ficou para trás, senão se ficou abolida, então poderíamos roubar, poderíamos matar, mas por que somente o dia sábado? Né? Porque tem muitas pessoas falando isso aí, mas aí não fala disso. Quando você estuda o santuário, você vê que não tem a ver com isso, com abolir a lei, né? Então, por exemplo, tem 1 de João, capítulo 4, verso 7 e verso 8, aí diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Entendeu? Interessante que diz Deus é amor, não Deus tem amor. É mesmo dizer Deus é amor que dizer amor é Deus. Isso que você sente que diz eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu namorado, meu filho e tal. Esse sentimento que você diz amor, que é amar, é uma dádiva de Deus. Pela graça de Deus que a gente pode sentir amor. Imagina quando você busca Ele. Esse amor vai crescendo, tá bom? Então, no seu coração vai ter mais amor, vai ter menos raiva, vai ter menos ódio, tá? Você vai viver mais leve, mais feliz com Deus, porque o amor vem dele. Então, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque aquele que conhece a Deus, que tem amor. João 14, capítulo 14, verso 15, diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu te pergunto, você ama Deus? Se você ama Deus, o que você tem que fazer? Ele diz: se me amardes, guardareis meus mandamentos. E aí, você está guardando os mandamentos? Então, é bem importante isso aí para refletir. A lei tem a ver com amor. Mas se você ama, tem que ter amor, tem que ter a Deus no seu coração. Se você ama a Deus, tem que respeitar a sua lei. Não seja como seu povo rebelde. Não. Você tem que ser um exemplo. Tem que ser como foi a tribo de Levi, que era representada ali por Arão. Então, Gênesis, por exemplo, olha outro detalhe bem importante ali em Gênesis capítulo 2, verso 2, fala da criação, né? Você tem ali, e cada dia da criação diz, e foi a tarde e amanhã o dia 1, e foi a tarde e amanhã o dia 2. Então, quando chega até o verso 2 ali no capítulo 2, que está falando do sétimo dia, não disse foi a tarde e amanhã. Diz Deus descansou nesse dia. Descansou nesse dia. Entendeu? Então, a obra, mesmo que ele fez, o último que ele criou foi o homem e a mulher, no dia sexto. Mas no dia sétimo, que ele não criou nada, criou uma coisa assim. O descanso. Você acredita? Ele não precisava descansar. Ele é Deus, não se cansa. Mas, depois de ter criado o homem, ele criou o sábado, né? E ensinou ao ser humano a guardar o dia sábado. Para quê? Porque ele diz que nesse dia foi um dia que ele descansou e abençoou, tá bom? E ele abençoou esse dia. Então, esse é um dia que ele santificou também, porque ele afastou, se diz, ou apartou esse dia para ele, para um encontro com ele, tá bom? Então imagina assim, tem uma ilustração que eu gosto. Imagina que você tem o pai, por exemplo, um pai, vamos supor um pai. O pai que estava num asilo, não sei se fala assim,
onde ficam todos os idosos, numa casa especial ali, creio que é asilo. Então, o filho vai uma vez no mês visitar ele. Aí fica mexendo no celular e tal. E o pai diz: Filho, você vem uma vez no mês e fica sem me prestar atenção? Essa situação também acontece com Deus, meu amigo, meu amigo. Sabe por quê? Porque Ele, aquele dia que criou você com tanto amor, Ele criou o seguinte dia de descanso para você passar com Ele. É um dia que Ele afastou para Ele e para o homem, tá? Mas assim, foi um dia apartado para o homem no sentido de descansar a pessoa, né? No sentido físico, mas também para passar com nosso pai, né? Se você ama seu pai, sua mãe, sua namorada, namorado, filho, você que vai procurar passar tempo, compartilhar tempo com essa pessoa. Mesmo com Deus. Deus, porque Ele quer passar com a gente, Ele apartou esse dia. Esse dia é pra gente. Você faz tudo o que você quiser nos outros dias, mas nesse dia você venha no meu encontro. Venha passar comigo. Então, se você ama Deus, você vai apartar um dia. Só um dia Ele pede. Ele está pedindo ali. Não 2, 3. Um dia. Dia sábado é pra gente se relacionar, pra gente passar junto com o filho. Isso é o que Deus quer, entendeu? Por isso que é muito importante ali. Agora tinha a vara de Arão, a lei e o maná, tá? O maná, você pode ler Êxodo 16, verso 4 e verso 5, tá? E aí fala que no sexto, todos os dias eles podiam juntar o maná e tal. Cada dia ele tinha que juntar o maná somente aquilo que iria comer, né? Por exemplo, a quantidade que ia comer. Se juntava mais, enchia de bicho, né? Não sei bem direito falar a palavra em português, mas enchia de bicho, tá? Ficava estragado. Então, por quê? Porque Deus estava provando se o povo ia andar na sua lei, justamente. Ele tinha provado o povo de Deus. Não, você tem que viver pela fé. Você tem que acreditar em mim. Mas aí tinha filhos rebeldes mesmo que ficavam pegando mais do que ia comer. Por quê? Porque duvidava de Deus. Disse, não, se amanhã não tem, eu vou juntar. Aí ficava tudo estragado. Mas ele diz, no dia sábado, aí não vou dar. Aí pode, na sexta-feira, você pode juntar por 2, porque no sábado não vou dar. Aí esse não estragava. Bem interessante aí. Então, ali, a intenção de Deus era preparar o povo de Deus para respeitar e obedecer a sua santa lei. Tá bom? Você lê ali, por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, verso 1 ao verso 3, diz que Deus humilhou o povo no deserto para ver se eles iriam guardar os mandamentos e respeitar a sua lei. Depois tinha, fora da caixinha, acima da caixinha, tá? Tinha o propiciatório, tá? Você leia Êxodo 25, do 17 ao 22, que diz que era a tampa onde aparecia o Shekinah. O Shekinah, o que é o Shekinah? É a presença divina de Deus, ou divina de Deus. Romanos 3, 25 diz, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Então, mediante a fé, Deus ofereceu a Cristo Jesus pelos nossos pecados, tá? Para fazer propiciação. Tá? O que tinha na tampa? Na tampa, que era chamada de propiciatório, tinha 2 querubins, 2 anjos, olhando para baixo. Aí você pode olhar as descrições.
mas no meio ali estava Deus, tá? Ali debaixo da tampa estava a lei. O sangue que entrava no lugar santíssimo, que era o sangue do bode expiatório, entrava ali e era colocada na presença de Deus, acima da tampa ali onde estava a lei, entre os dois anjos, tá? Então, aí temos também o pectoral do juízo, tá? Que fala em Êxodo 28, verso 29 e verso 30, fala que o sacerdote tinha que colocar um pectoral do juízo aqui no peito com 12 pedras, tá? Que representava as 12 tribos de Israel. Novamente, Jesus, o sacerdote, levando em representação ao povo de Deus diante da sua presença e colocando o sangue para satisfazer a demanda da lei, porque sem remissão, sem derramamento de sangue não há remissão, tá? Por exemplo, isso está em Hebreus 9:22. Pode olhar ali, vai falar isso. Então, o sangue, através do sangue do bode, que representa o sangue de Cristo, é que se faz remissão pelos pecados, é que a gente obtém o perdão. Então, agora vamos ver o procedimento completo para eliminar o pecado. Será que ele ficava ali eu peço perdão e tal, matava a vítima e já está? Ou não? Então a gente vê que o pecado é como um chiclete, né? Fica grudado ainda. Não é tão fácil assim, eu peço perdão e já está, o pecado foi apagado. Mentira, não foi apagado não. Você peca, pede perdão e esse pecado vai para o santuário. Só que diz perdoado, tá? Mas fica ali até o dia de juízo, que agora vai ver que o juízo já começou. Aí que quando vai ser apagado o pecado, literalmente vai ser apagado. E Deus vai esquecer por completo disso. Por quê? Porque o pecado vai desaparecer. Então, o pecado que estava na pessoa, 1 de João 3:4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, você transgride a lei, os 10 mandamentos, você rouba, você mente, você codicia, você não respeita o sábado, então você está transgredindo a lei. Se você transgrede a lei, você tem que pagar, né? Se você não quer pagar com sua morte, você tem que pedir. Cristo já pagou pelos pecados de mim e de você. Mesmo que você ainda não tenha se arrependido, ele já fez, como se diz? Ele já fez modo de ilustração assim, ele fez uma poupança para você. Entendeu? Ele já pagou esses pecados que você cometeu e você ainda não se arrependeu. Ele só está esperando que você aceite. Tá? Ele já morreu por você. Ele já morreu por mim. Eu aceitei um dia. E você aceitou? Então, mas ele já morreu por todos os pecados da raça humana. Então, em Romanos 3:23, diz que todos pecaram, né? No capítulo 6:23, diz que o salário de pecar é a morte. Então, você transgredir a lei, desobedece à lei de Deus, então, como o salário é a morte, tem que pagar, né? Então, mas tem uma oportunidade de esse pecado ser passado para a vítima, que é Jesus. Quando nós pedimos para ele, Jesus, te faz cargo de meu pecado? Ele diz, sim, eu morri por ele, por você, para você não pagar ele, tá? Então, a pessoa passava para a vítima, da vítima entrava no santuário, tá? Agora, você pode ler ali
Então, da pessoa para a vítima, você leia 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que não conheceu o pecado foi Jesus Cristo. Por isso que o cordeiro que representava Cristo, o animal, tinha que ser perfeito, sem mácula. Representa a perfeição, tá? Moral, a perfeição de caráter de Cristo. Ele não tinha mácula, não tinha pecado em si. Tá? A perfeição física do animal está representando a perfeição moral de Cristo, não a perfeição física, tá? Por isso que tinha que ser perfeito. Cristo foi esse cordeiro imolado perfeito, cordeiro imolado perfeito, tá? Então, passa para Cristo Jesus, passava para a vítima, depois para o santuário terrestre, que também passa para o santuário celestial. Você pode ler isso. Hebreus 9, 23 diz que era necessário que as figuras celestiais também fossem purificadas, só que com melhor sacrifício, que é o sacrifício de Cristo. Porque, lembrando que que o santuário foi uma representação do verdadeiro santuário, tá? Era uma sombra daquele verdadeiro santuário que está no céu. Depois de estar no santuário, no dia de expiação, que era o dia do juízo, você lê ali Levítico capítulo 16, do verso 8 até o verso 10, depois do verso 21 até o verso 22, aí você vai ver esse dia de expiação, onde eram escolhidas a lançaram sorte, se diz. Então, tipo assim, um sorteio, onde era um bode para Deus, o bode para Deus tinha que morrer para ser remissão pelos pecados. O sangue desse bode entrava no lugar santíssimo, era colocado acima das tábuas da lei, né, onde estava a tampa, o propiciatório, tá bom? Era colocado ali. Aí o sumo sacerdote saía, colocava as mãos no outro bode, aquele que era o bode para Azazel, tá? Colocava as mãos na cabeça, tá? E confessava todos os pecados e iniquidades do povo. Aí esse bode era levado para o deserto, onde ficava ali, tá bom? Ficava ali no deserto, perdido, onde não tinha ninguém, ficava sozinho até morrer de fome, tá? Ficava no deserto, morria. Então, isso tem uma representação. O bode que era para Azazel tem uma representação em Apocalipse 20, verso 1, verso 3 e verso 7 até o verso 9. Você vai entender o que representa. Mas está representando a Satanás. Não é que, mesmo que fale aí os chivos os bodes expiatórios, Cristo é o único que faz expiação pelos nossos pecados. Porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Novamente, Hebreus 9, 22 diz: então, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz é o que faz remissão, o que dá o perdão para você e para mim. Mas o outro bode simplesmente era a responsabilidade, porque por causa dele, ele foi o que originou o pecado, tá? Então, imagine, todos esses pecados do povo de Israel, de todo cristão, sai e vai cair na responsabilidade de Satanás, tá? Ele vai sofrer as consequências de todos os nossos pecados, do povo de Israel, do povo de Deus, né? Porque os outros pecados dos impíos não estão no santuário, então eles mesmos que pagam pelos seus pecados. Por isso que Satanás está
bem assim, ele quer que mais pessoas se percam. Porque se a gente salva mais pessoas, ele vai pagar pelos pecados, tá bom? Vai pagar as consequências, tá? Porque é Cristo que pagou, mas ele vai sofrer as consequências. Cristo pagou, mas ele vai sofrer as consequências dessa pessoa salva, dos pecados que essa pessoa cometeu, tá? Porque aí entra com o sangue, depois sai e vai para Satanás. Então, aí a gente vê nesses versos que eu falei, o bode que vai pro deserto e fica isolado está representando a Satanás. Na segunda vinda de Cristo, Cristo vem para buscar seu povo livre do pecado, tá? Ele já fez expiação pelos pecados, vai levar o povo para o céu e aí a terra fica desolada. Então aí, isolado. Perdão. Satanás fica preso pela circunstância. Ele veio para matar, roubar e destruir. Imagina, não tem ninguém por 1000 anos na terra. Ele fica preso pela circunstância. Por isso, aí quando Jesus voltar novamente aí, é agora que vamos entender um pouquinho mais nas 3 etapas do juízo, tá? Então, no serviço do santuário era só para o povo de Israel, tá? Para o povo cristão. O juízo é para o povo de Deus. Aquele que não pertence ao povo de Deus não entra no juízo. Que é isso vamos ler João 3,18. Diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Interessante. Aquele que não crê já está condenado por quê? Porque ele vai pagar pelos seus pecados. Agora, quando você crê em Deus, você aceita Jesus, você se batiza, você forma parte do povo de Israel espiritualmente, você se converte em um cristão, seus pecados vão para o santuário. Aí Cristo faz expiação por você também, pelos seus pecados. E Satanás que vai sofrer as consequências, tá bom? Aí você fica livre, né? No juízo você fica livre, mas se não, meu amigo, minha amiga, vai sofrer as consequências. Pense nisso, meu amigo, pense nisso. Mas é super importante também entender que somos julgados, tá? A partir de 1844. Por quê? Essa data ali não dá para explicar agora, mas assim, é um estudo muito longo que é muito bom você estudar em algum outro momento, ou a gente estudar também. Mas tem uma profecia em Daniel 8, aí em outros também, mas Daniel 8,14 diz que é até 1300 tardes e manhã, ou dias, e o santuário será purificado. Está falando desse dia em especial. Aí tem uma data específica, só que você tem que entender a profecia. Mas essa data, quando você estuda a profecia, você entende, você vai olhar que essa data é 1844. A partir de aí começou a primeira parte do juízo, tá? Que está dividido em 3. De 1844 para frente, começou o juízo investigativo, onde participam os cristãos. Deus somente vai estar julgando até agora os cristãos. O juízo já começou, tá bom? Então, não perca tempo se você ainda não aceitou Jesus. Porque enquanto você não aceitou, você está condenado. Você está condenado. Tá bom? Então, se esse é o seu caso, corra para Cristo Jesus. Tá bom? Você lê aí 1 de Pedro 4,17 que diz: todo aquele que... Você lê ali, o verso eu coloquei aqui que todo aquele que professou o nome de Cristo, tá bom? Assim que aceitou alguma vez, vai ser julgado.
O cristão que se afastou também vai ser julgado, porque ele aceitou. Então tem direito a ser julgado, né? Porque ele aceitou. Segunda parte do juízo, juízo investigativo, juízo comprovativo. Apocalipse 24, tá? Isso é no período 2000 anos, que o povo de Deus vai estar nos céus, com Deus, julgando aos que não foram salvos, tá bom? Aí, no sentido assim, por que ele não foi salvo, Deus? Mas ele não era cristão, ele não era bonzinho, ele não fazia isto, não fazia aquilo. Mas aí Deus vai nos mostrar isso, porque algumas pessoas foram perdidas, né? Se perderam. E o terceiro é o juízo executivo, tá bom? É dizer, a ação do juízo. Aí vem Jesus para pôr fim no pecado, tá? Apocalipse 29, tá? Quando a cidade santa desce para a terra, aí o diabo ele fica livre. Por quê? Porque novamente pode enganar, porque nesse momento que a cidade desce, os mortos impíos ressuscitam. Aí Satanás engana eles, novamente tem a oportunidade de enganar, e eles convence eles para atacar a cidade santa. Aí Deus mostra para ele que ele deu a oportunidade. Incrível. Esse dia é de filme. Aí você lê aí Apocalipse, parece um filme, mas é real. Aí pode que esteja você, ou pode que você esteja no céu, um juízo comprovativo, tá? Você esteja desfrutando do céu. Assim, mas essas pessoas, Deus vai mostrar assim: eu enviei meu servo para você me conhecer. Eu di 1, 2, mil oportunidades, mas você nunca aceitou. Você nunca se deu a oportunidade de me aceitar. Agora é tarde demais. Eu já julguei o povo. Eu já julguei meu povo. Agora não posso fazer nada. Já foi. Sim, duro. Mesmo que você esteja arrependido, ali, depois que o juízo acabar, já não tem volta atrás. Por isso que o tempo de salvação é agora. É agora, tá bom? Aproveite a oportunidade. Se você está ouvindo este áudio, não é por casualidade. Deus tem um propósito com sua vida. Deus tem um propósito. Assim como tem comigo, tem com você. Assim como Ele me ama a mim, também ama você do mesmo jeito. Não importa o que você fez, não importa o que você é. Não importa o que tem acontecido na sua vida. Deus ama do mesmo jeito. Ele está com os braços abertos sempre, sempre para receber você, porque Ele já morreu por você. Então, aproveite esta oportunidade. Para fechar aqui, vamos resumir, tá? Os 7 passos de Jesus Cristo no seu ministério, tá bom? Então, primeiro passo foi no acampamento, onde Cristo veio a fazer um manto de justiça para nos dar, tá bom? Onde Ele veio viver essa vida perfeita para nos oferecer a gente, a nós, tá? Então, assim como o cordeirinho. Passo 2, tem no altar do holocausto, tá? Cristo morreu na cruz. Cristo viveu uma vida perfeita para nós. Agora também morreu a vida que nós tínhamos que morrer. Viveu a vida que nós tínhamos que viver e morreu a vida que nós tínhamos que morrer. Que amor de Deus. E o terceiro passo que está na pia, que representa que coisa? A ressurreição de Cristo, tá bom? Vem o cordeiro do acampamento, morre no altar,
Depois tem o passo da pia, que é a ressurreição. Cristo morre, ressuscita. Porque a ressurreição é tão importante quanto as outras duas. Porque se ele viveu uma vida perfeita, se ele morreu por nós, se não ressuscita, não adianta, né? Então ele tinha que ressuscitar. Então, esses 3 passos do seu ministério são na terra, tá bom? A partir de ali, os passos seguintes são no céu. No passo 4, ele foi para o céu, foi entronizado, quer dizer, ele começou uma obra de intercessão pela gente, pelos nossos pecados. Mas, a partir de 1844, ele começou o juízo investigativo. Ele entrou no lugar santo dos santos para fazer expiação pelos nossos pecados, para julgar a gente, para julgar os cristãos. Tá bom? Passo 6, juízo comprovativo. Ele termina de fazer expiação, termina de julgar o povo de Deus, e ele sai do seu santuário lá no céu para vir à terra, assim como o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo para o átrio novamente, até onde estava esperando o outro bode, tá? O bode para Saceu. Aí Cristo vem, sai do santuário novamente, vem para o átrio, para a terra, para colocar as consequências de todos esses pecados em Satanás. Tá bom? Para levar, então ele vem para a terra, leva seu povo para o céu. Aí Satanás fica isolado por 1000 anos, tá? Como eu já falei. E depois desses 1000 anos, que termina o passo 6, que é o juízo comprovativo, aí ele vem novamente com a cidade santa que desce para viver aqui na terra com a gente. A gente vai viver eternamente na terra. Interessante. Então ali se dá o juízo executivo, tá bom? Que aí é onde Deus acaba com o pecado, acaba com os impíos, acaba com Satanás e seus anjos. Então, hoje, meu amigo, você tem a oportunidade de aceitar Cristo Jesus. Tem a oportunidade de participar do juízo. Não permita que seja tarde. Não importa o que você fez, o que você foi, o que tem acontecido na sua vida. O tempo está acabando. Não tem mais tempo. Cristo está voltando, olha. Eu tenho 22 anos. Faz quase 3 anos que eu me batizei. Mas eu não me arrependo, sabe? Porque não somente eu sou cristão, mas assim, eu tenho experimentado a paz, o amor, o fruto do Espírito Santo. Meu caráter tem sido transformado. Eu mudei o meu vocabulário. Eu não falei mais palavrões, porque eu me criei uma família ruim. Mas mesmo assim Deus me transformou. Ele cortou essa cadeia, essa corrente. Ele cortou essa corrente de maldição por desobediência da lei. Meus pais foram de um jeito, meus avós foram de um jeito, mas eu decidi que o meu jeito seja diferente. Por quê? Porque eu quero uma vida diferente. Eu quero uma vida sem dor. Eu quero parar de chorar, de sofrer, de magoar as pessoas, de fazer mal, de fazer coisa ruim, entendeu? Eu queria mudar isso na minha vida. Eu sofri muito, sabe? E eu não duvido que você sofra, porque nesta vida a gente sofre. A vida é dura, meu amigo, meu amigo. Mas eu te disse, venha aos meus braços. Eu vou te dar essa paz que você precisa. Eu vou te dar a vitória. Agora que você tem a oportunidade. Você não estava aqui por casualidade.
Então, meu amigo, meu amigo, aproveite esta oportunidade, porque em breve a porta da graça vai fechar. Em breve. E se você não tomou a decisão, aí quando você veja Cristo, Jesus vai dizer, aí já não vai ter volta atrás. E ele vai te dizer assim: você viu aquele vídeo? Você esteve ouvindo minha voz através daquele servo. Você me escutou a mim através dele, mas não me aceitou. Você fechou seu coração. Eu não conheço, você não me deu oportunidade. Não se deu a oportunidade de me conhecer. E eu fico com muita dor, sabe? Deus, infelizmente, Ele quer, mas não pode fazer nada. Porque Ele é tão respeitoso, tão cavalheiro, tão amoroso, que Ele não vai fazer algo que você não quer. Não vai obrigar você. Ele quer que você faça, que saia de seu coração. Por favor, eu te peço de todo o coração, com todo o amor do mundo, que eu fiz este material, que realmente foi muito tempo que eu inverti, muitas horas. Você não imagina o trabalho que deu isto para mim, mas eu tinha uma ardor no coração, eu tinha um fogo no coração para fazer isso para você, sabe? Porque eu não sei se tem aí uma pessoa não batizada, alguma pessoa que já estudou, já conheceu, mas ainda não aceitou. Por isso que eu estou fazendo. Deus me chamou para fazer isto. Eu estou cumprindo. Eu estou falando o que Deus me pediu. Mas agora a responsabilidade é de você. A decisão é de você, meu amigo. Aceite Ele. Aproveite. Então deixa eu fazer uma oração por ti, tá bom? Vamos orar. Querido Deus que estás no céu, obrigado, Senhor, pela grande oportunidade que o Senhor me deu para fazer este vídeo. Eu te peço, Senhor, de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, que coloque no coração dessa pessoa que está me ouvindo a nova aliança. Coloca a lei no seu coração, na sua mente. Coloca o desejo de guardar os teus mandamentos, a tua lei, porque é uma lei que tem os 10 mandamentos. Não são as leis, é uma lei, a lei do amor. Eu te peço, Senhor, por favor, Senhor, que coloque fé na pessoa que está me ouvindo. Coloque arrependimento, Senhor. Coloque esse desejo de te buscar, Senhor, para ela te achar enquanto ela pode, enquanto a porta da graça está aberta, porque não sabemos que pronto vai fechar. O juízo está acontecendo agora, e nós precisamos te aceitar hoje, porque amanhã pode ser tarde. Por isso, meu Deus, abençoa esta pessoa, abençoa cada pessoa que está me ouvindo, Pai. Obrigado. Eu te peço tudo isto no nome de Jesus. Amém. Então, um abraço para você. E espero que você tome a melhor decisão.